Mulher Magnética apresenta o super conteúdo. A reatividade é o seu ponto fraco? Então vamos pensar aqui numa relação que você pode estar vivendo e que você passa a reagir diante as situações que envolvem a insegurança ou a desconfiança. A insegurança diz respeito a você, a sua autoestima ou a sua baixa autoestima. E, por outro lado, a desconfiança diz respeito ao caráter do outro, ou seja, as situações que envolvem aí a condição do outro em relação ao mundo. Quando você desconfia de alguém, isso diz respeito ao histórico de vida da pessoa. Muitas vezes aquela pessoa que já traiu, ou então aquela pessoa que puxou o tapete de outra, né? E eu estou falando aí diante de várias situações. A reatividade diante de uma situação que envolve a desconfiança, ou seja, o caráter do outro, e a insegurança, são situações que, independentemente, a reatividade deve ser medida, a sua reação deve ser medida. Isso porque muitas mulheres tendem a reagir de maneira desmedida e muitas vezes essas reações não são pautadas na realidade, e esse é o grande problema, porque isso é o que começa a causar o transtorno. Enquanto você estiver ali lidando com a sua segurança dentro de um controle, ou seja, evitando, sem deixar que aquilo cause problema para o outro, ok. Ou mesmo a desconfiança, quando você tem o histórico de uma pessoa, mas você entende que a pessoa sim pode mudar, você entende sim que a pessoa pode se transformar, ela pode ter uma relação com você digna ao ponto de valorizar você e se transformar. Então uma pergunta que você sempre faz para si mesma é: quais as evidências que eu tenho sobre isso qual estou reagindo, sobre isso que eu estou reagindo? E essa é uma pergunta que deve sim trazer uma resposta palpável. Uma coisa é quando isso aconteceu. Agora, outra coisa é quando você não tem evidências. Podem ser N coisas, N situações, mas algo dentro de você leva a pensar que algo de ruim pode estar acontecendo e pior, aí você reage diante daquilo sem base. Primeiro, quando você reage sem evidência, você já vai colocar para fora aquele seu descontrole e, naturalmente, aquele homem vai usar isso contra você. Ele vai te chamar de descontrolada, vai te chamar de desequilibrada, vai dizer que você está exagerando e aí o que vai acontecer na sequência? A culpa. Porque, no fundo, você não tem evidências daquilo, mas você foi motivada a agir diante da sua própria fantasia. E essa questão da fantasia, ela tem origem na sua própria história. Ou seja, de repente você já foi traída em algum outro relacionamento, alguém já puxou o tapete, alguém já falou mal de você, e daí esses traumas, essas situações que vão somando na sua vida, acabam te levando a criar na sua cabeça fantasias ou ideias de que todas as pessoas podem fazer aquilo com você igualmente. Então, é muito importante você sempre parar para pensar antes de reagir a uma situação. Na medida em que você não encontra evidências para reagir, então você está lá dialogando consigo mesma. Tenho evidência sobre isso? Não. Então eu vou me controlar, tá? Vou ficar atenta. E sim, você pode ficar atenta sobre os passos que ele está dando, não é persegui-lo. Procure ter mais evidências ou ter alguma evidência para você sentar e conversar. Para desafiar a sua ação, desafiar os seus pensamentos, sempre busque a pergunta: quais as evidências, qual a materialidade comprobatória, O que você tem nas mãos para que essa sua reação, independentemente de qual seja pautada em algo material, em algo objetivo. Antes disso, sem isso, não reaja, não demonstre nada, porque tudo que você disser vai sim ser usado contra você e você vai se sentir mal por isso. Naturalmente, você vai construir nele uma condição de que ele perceberá que está sendo vigiado e caso sim ele esteja fazendo algo errado em relação a você, ele vai simplesmente ficar mais esperto, ele vai aprimorar as habilidades dele para fingir, para mentir, para trapacear, ok? Então, evite a todo custo reagir sem provas, porque isso sim pode apenas te prejudicar. Fica claro para você? E se você achou interessante essas dicas e quer aplicar agora na sua vida muitos outros além desse, clica agora no botão abaixo ou peça o link pelo direct. Certamente, ao se inteirar mais sobre esses ensinamentos que a Vanessa de Oliveira passa para você através dos cursos dela, você sairá uma mulher verdadeiramente poderosa. Então clica no botão abaixo ou peça o link pelo direct.